Então, bom dia a todos. Bem-vindos mais uma vez à nossa casa, tanto os nossos amigos aqui presentes, como os que nos assistem via internet. Dos nossos recadinhos, temos os tradicionais. Acho que não tem ninguém aqui pela primeira vez, não é? Das nossas palestras, todos os dias, e pedimos para os que desejam passar no plantão que estejam aqui sempre meia hora antes do início da palestra, para que possam ser atendidos com mais carinho, né, com mais atenção. Deixamos também o recado de que o nosso livro do Mirabelli, que fez tanto sucesso, o volume 1, agora já temos o volume 2, para quem quiser continuar o aprendizado, a leitura edificante. E com relação à nossa livraria, dizemos que livro sempre é um bom presente, que graças a Deus as pessoas já estão resgatando, né? Vamos sair um pouquinho da internet, vamos sair um pouquinho do celular e vamos também nos dedicar à leitura, né? Com introspecção, que ela faz um resultado melhor. Então, o livro é um bom presente. Temos livros usados, livros novos, quem quiser, né? E o nosso recadinho mais importante, que é sobre as nossas cestas básicas. Para esse mês, o que está faltando é leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Mas lembrando que qualquer alimento não perecível pode ser colocado na cesta básica. E eu sempre digo uma coisa aqui, um pouquinho, não é chata, né? Mas é direta, é que as pessoas comem todos os meses, não é? Na verdade, as pessoas comem todos os dias. É que nós podemos só alcançá-las uma vez por mês. Mas quem tiver o pouquinho que seja sobrando, pode trazer, que é sempre bem-vindo. Tá bem? Então, vamos nos recolher neste momento agora. Vamos, quem quiser, fechar os olhos, lembrar, nos colocar em pensamento, de joelhos, respeitosamente, diante de nosso Mestre Jesus, e vamos nos dirigir a Ele. Amado Mestre, receba o nosso agradecimento por mais esta bendita oportunidade de podermos estar aqui, reunidos em Teu nome. Te pedimos, Senhor Jesus, jorre um intenso facho de Tua luz sobre esta casa abençoada, que nos acolhe com tanto carinho. Envolva a cada um aqui presente, a cada um aqui ligado mentalmente de coração, para que possamos estarmos preparados para a vida e para ouvir a palestra de hoje. E desta forma, então, pedimos permissão para dar início a mais este trabalho do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje temos o nosso amigo Marcos, que vai nos fazer uma palestra muito interessante sobre busquemos o melhor? É isso? Seja bem-vindo, Marcos, seja feliz. Bom dia a todos, boa tarde, né? Que a paz de Deus esteja entre nós. O tema que nós vamos abordar, como todos os temas que Jesus colocava para nós, são temas para que não são longe da gente, está no nosso dia a dia. Nós, em geral, levamos uma vida sem muita reflexão, sem pensar muito, é verdade? E a gente acaba tendo uma vida achando que nós precisamos apenas trabalhar, vai para o trabalho, volta para casa, assiste aquela televisão do dia a dia e basta o resto da vida. Aí eu se perguntar para uma pessoa, o que você fez de bom ou de mal? Eu não fiz nada de mal para ninguém. Eu simplesmente, eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada de errado. A impressão que nós temos é que estamos bom, estamos bem, né? Tá limpo, estou tranquilo. O Livro dos Espíritos diz uma coisa muito interessante sobre isso, que a gente também é tão culpado tanto com as ações, como pelas omissões também que nós fazemos. Por todo o bem que nós deixamos de fazer. Toda vez que nós temos uma oportunidade de fazer o bem e não fazemos, estamos no mal também. A vida, nós não passamos aqui só para
para passar por aqui e ir embora, depois dizer que está tudo certo e acabou. Ninguém passa aqui só para passar uns dias. Nós temos um trabalho com a gente. Nós devemos fazer um trabalho conosco nessa vida. É um trabalho interno de transformação da gente. Para isso que serve a nossa encarnação. Todos nós, para chegar onde nós estamos hoje, aqui encarnados, com a personalidade que nós temos, da forma como que nós agimos, né? Demorou muito tempo. Isso aí é fruto de muitas encarnações para chegar onde nós estamos hoje. Para ter esse pensamento que nós temos hoje. Cada um tem suas verdades, a sua forma de ver a vida. Né? Cada um tem a sua qualidade de alma, a sua própria qualidade de alma, que foi adquirida diante de muitas e muitas encarnações, diante das experiências que passou, foi adquirindo uma visão de vida. Cada um tem uma visão de vida que pode ser um pouco parecida, mas tem a sua própria, as suas verdades, a sua forma de ver as coisas, de ver tudo. Né? E isso faz com que a gente vá levando a nossa vida de acordo com as nossas verdades, da forma como que nós encaramos as coisas. Né? Nós vamos agindo do jeito que eu acho que é certo, com as minhas verdades. Mas, às vezes, nós colocamos essas nossas verdades como se fossem superiores à do outro. A gente acha que o que nós pensamos, a nossa forma de ver a vida, é muito melhor do que a do outro. Portanto, ele deveria ver como eu ajo, né? Ou deveria corrigir os seus atos. Então, nós ficamos o quê? Olhando o que o outro faz, reparando o que as pessoas fazem. Se não tiver de acordo com os nossos pensamentos, as nossas verdades, o nosso entendimento das coisas, a gente costuma ficar bravo, ficar nervoso. Né? Então, a gente sai julgando as pessoas, os seus atos, os seus pensamentos, os seus entendimentos. Né? Nós queremos corrigir todo mundo. Nós vemos um mundo de muito pouco respeito com os pensamentos das pessoas. Casas, principalmente, família, quantas dificuldades pelo desrespeito, porque a gente acha que em casa todo mundo tem que pensar como eu. Né? Se é o pai, se é o marido, ele é o chefe, tem que pensar como ele. Se a mulher é mãe, tem que ser igual a ela. Né? E de acordo com a sua forma de visão. Tem uns que são piores, aí ele fala, não, aqui eu pago, eu faço isso, eu mando agora. Coisa, é triste, porque nós somos espíritos diferentes. Nós estamos no mesmo lugar, mas nós temos a liberdade de pensar. Liberdade faz parte do nosso crescimento espiritual. A forma da gente crescer, aprender, é liberdade de pensamento. Você tem que discernir para o caminho que você quer ir. Pode ir para o mal e para o bem. As consequências, você de acordo com o caminho que você pegou. Mas a liberdade de escolha você tem. Vocês sabiam que todos nós temos um anjo guardião? Né? Um espírito protetor individual para cada um de nós? Né? E que ele sempre está nos ajudando, mas eles não interferem na forma como que nós pensamos. Espíritos superiores não interferem, ele respeita. Quem não respeita o outro, não tem nada de superior nisso. Se o sujeito quer pegar um caminho mau, esse amigo é protetor dele, ajuda. Nós temos um protetor individual, diz lá o Livro dos Espíritos. Ah, mas por que ele pegou o caminho? Não podia pegar a mão dele, não podia ajudar para que ele fosse para um caminho melhor? É isso que a gente quer, né? Alguém que segura a nossa mão e fica levando sempre para o caminho melhorzinho, certo, para o lugar certo, né? Para a hora certa, tudo certinho para a gente. Como se nós não tivéssemos tão liberdade de livre-arbítrio, de pensar. E esse amigo espiritual, ele tenta nos influenciar às vezes, sempre, na melhor forma. Né? Mas sempre, às vezes, nós vamos ver duas situações. Um caminho que não é muito bom, um caminho que é um pouco melhor, nós somos influenciados ali. E às vezes nós vemos aqui como se fosse assim, vai para esse outro caminho mesmo. Ninguém está vendo mesmo. Vai lá do seu jeito, né? Coisa assim mesmo. O outro não fez com você, faz com ele também. Um monte de coisa que vai surgir na tua cabeça. Justificativas.
você fica ali. O que eu faço? Deixo para lá, faço, não faço, vou para cá, vou para cá. Que caminho seguir? Alguém sabe que caminho que nós vamos seguir? Qual o caminho que nós vamos seguir? Pode falar. Porque está de acordo com a nossa verdade. Poxa, falou bonito. Isso mesmo. De acordo com a nossa qualidade de alma, com as nossas verdades. Aquilo que se afina mais com você, você vai. Então, quando você faz uma coisa errada, não é que alguém te induziu, você tem afinidade com aquilo. Né? É triste falar isso, mas é a realidade. Né? Nós temos afinidade com os caminhos que pegamos. Ah, mas você foi para aquilo. E aí você vai perceber, às vezes, ou vai ver, e você realmente não foi um caminho muito bom, né? Que às vezes a pessoa pensa, ah, ninguém está vendo e tal, mas não adianta falar que ninguém está vendo. Quando você está vendo, não tem como fugir. Está na sua cabeça, está com você, está na sua consciência. Aí você dá lá com uma consequência muito ruim depois pelo caminho errado que chegou. Aí você fala, peguei um caminho errado. Esses amigos espirituais estão lá para te ajudar novamente. Está sempre para um melhor caminho. Né? Então nós somos sempre ajudados. Mas discernir o que é bom, o que é errado, ver, nós temos que fazer isso, está nas nossas mãos, é a nossa iniciativa, senão não tem crescimento. Se você não passar, não aprender, não tiver experiência, não sentir, você não tem crescimento. Não adianta ficar todo dia, senão Deus nos colocaria numa sala de aula todo dia e punha lá para os espíritos ficar dando aula para nós todos os dias. Mas quem é que nos ensina? Olha a pedagogia de Deus. O que Deus fez para nos ensinar? Nos deu uma prática, nos deu uma terra, nos deu uma escola que você entra bem na prática. Você faz, já percebe o erro ali, já vê outra coisa lá mais na frente. É a nossa vida, nós estamos numa escola. Nós somos alunos aqui, aprendizes, para crescer, aprender, melhorar. Né? Então, mas nós achamos, às vezes, nos colocamos na nossa arrogância, né? Na nossa vaidade, no nosso orgulho, de que as nossas verdades são melhores do que as dos outros. Então, os outros estão abaixo da gente. Então, nós falamos com propriedade, você não devia fazer isso, você é aquilo, você... E saímos julgando as pessoas. Jesus tinha um ensinamento fantástico sobre isso, que ele falava, por que reparas o argueiro no olho do teu irmão e não reparas e não vê uma trave no seu próprio olho? Argueiro é um cisco, só uma coisinha pequenininha. A gente fica reparando lá uma coisa pequena na vida do outro, na vida alheia, e não repara uma trave. A trave é aquelas vigas que segura o telhado, né? Aquele monstro. Você não repara uma coisa grande que está em você, mas repara no outro pequenininho. E saímos falando, saímos comentando. Isso quando nós não falamos ainda do ouvir dizer. Né? Nós falamos, ouvi dizer isso, nem sabe direito, nós saímos aí falando, comentando com todas as dessas situações da vida alheia. Jesus também tinha sabe como que Jesus chamava as pessoas que ficam, às vezes, olhando, julgando os pensamentos, as atitudes, o comportamento, a vida alheia, vendo os outros e não vendo a si próprio. Sabe como Jesus chamava essas pessoas? Quem sabe? Jesus chamava de hipócrita. 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 Por que não tira primeiro? Ele fala, por que não tira a primeira trave no seu olho? Que aí talvez você fique com o olho limpo e consegue enxergar melhor o outro e te ajudar. Né? Hipócrita é aquele sujeito dissimulado. É aquele sujeito que não tem a verdade, né? Que finge uma coisa que não é. Esse é o hipócrita. E às vezes nós vamos passando a vida assim, com essa hipocrisia. O que Jesus queria dizer é o quê? Por que está olhando a vida alheia? Por que não olha a si próprio? Por que não percebe a si mesmo? Uma vez eu até achei interessante, e às vezes nós colocamos até numa posição quase que uma função de Deus na vida, né? A gente precisa de... até me lembro uma vez que um religioso chegou para mim e falou o seguinte, o que você acha
de dois homens estarem se beijando no restaurante e você está aí com a família, você, seus filhos, e olha aquilo. Falei, que eu acho nada, o que eu tenho que ver com isso? A vida deles, para mim, não interfere em nada. Né? Não, mas na Bíblia está escrito isso. Se na Bíblia tiver escrito isso e eles fizeram alguma transgressão a uma lei divina, isso é um problema entre ele e Deus, não é entre ele e eu. O que eu tenho que ver com isso? Essa não é a minha função. Eu não tenho função de Deus. Né? Quem sou eu para... Eu estou ali para julgar o sujeito? Cada um está na sua. Não está prejudicando, então, na vida, na sua situação. Então, o que nós fazemos de errado, ou certo, ou os nossos atos, sejam quais sejam, nós respondemos entre nós e Deus, entre nós e a nossa consciência, não é entre um e outro. Então, a vida, nós estamos aqui só num processo só. Nós sabemos o que interessa para nós na nossa vida. Por que Deus nos deu essa vida com o nosso corpo físico? Vocês já pensaram qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? Quem pode me dizer? Melhorar, aprender. Melhorar, aprender. Nós estamos num mundo físico, corporal, material, mas a ideia, né, o que nós viemos fazer na realidade é um crescimento espiritual. Estamos num mundo material para crescer e para acrescentar, para angariar coisas imateriais. É por isso que às vezes a gente fica confuso, né? Porque a gente está no mundo material, parece que tudo nós vamos conseguir aqui, que aqui vai ser a maravilha, e nós ficamos que nem doidos para conseguir as coisas. E, na realidade, as coisas aqui materiais nos servem aqui. Nós precisamos do dinheiro, das coisas mais, né? Todo mundo precisa. Quem não estiver precisando, eu já vou dar a minha conta aqui também. Mas todos nós precisamos, né? Porque nós precisamos viver no mundo material. Mas não é o objetivo da nossa vida. Não é essa a finalidade. Porque se fosse esse o objetivo, nós tínhamos que levar tudo. Né? Nós tínhamos que levar o que angariamos, o que conseguimos de coisas, mas não levamos. A encarnação era para um aprimoramento espiritual só. Nós viemos aqui para ser outro, para sermos melhores, para reformular pensamentos, reformular a si próprio, a si mesmo, a você, a nós. Ninguém veio aqui para ver a vida alheia, até porque nós não temos muita competência para isso. O máximo que nós podemos é ajudar um outro naquilo que a gente acha melhor. Mas interferir nos pensamentos das pessoas, desrespeitar as pessoas, é outra situação. Nós não somos deuses. Nós temos uma responsabilidade com a nossa missão, com a missão da nossa vida. Nós estamos aqui, podemos viver em famílias, vivemos em coletividade, Deus dá filhos, dá amigos, nós vivemos em tudo. Isso faz com que a gente cresça, que nós vamos aprendendo um com o outro. Né? Mas quem é que vai crescendo somos nós. A gente saber como agir. Nós viemos para cuidar da gente, para ser outro, para reformular, sabe? Nós viemos para reformular os nossos pensamentos, não é para reformular o pensamento do outro. Cada um tem sua liberdade, na realidade. Né? Esse é o sentido da vida, crescimento, aprimoramento, rever. Imagina nós chegamos na espiritualidade. Que a gente espera que não seja hoje. Hoje é domingo, a gente tem que aproveitar um pouco. Né? Mas chegando na espiritualidade e perguntar para nós, o que você trouxe? E aí? Vocês já pensaram nessa pergunta? Se perguntar para você, o que você fala? Vai ser difícil, né? Pode pular essa. Tem uma mais fácil, né? Tem uma mais fácil? Perguntar para você, o que você trouxe? Aí nós vamos ficar naquela assim, veja bem, né? Olha, né? Nós vamos ficar naquela confusão, como ele falou, não dá para você pular a pergunta, não tem uma melhorzinha, né? Por quê? Porque nós... Aí nós vamos jogar aqui, não, peraí, não, mas eu fiz muita coisa boa. Eu fiz aquilo, eu ajudei o outro. Não estou perguntando o que você fez. O que você trouxe? Não, mas eu ajudei muita gente. Eu dei conselho bom. Ah, que conselho que você deu? Ah, eu dei o conselho para você amar o próximo, ser melhor. Você já ama o próximo e é melhor? Então isso que você trouxe de dentro? Não, falei para o outro fazer.
Né? O conselho, eu dei conselho, isso não quer dizer... Não, mas eu falei para o outro perdoar mais, ser melhor. Você já é mais fraterno, então é isso que você trouxe? Nós falamos para o outro as coisas, mas será que nós estamos na mesma situação? O que a gente trouxe? O que nós trouxemos? Já pensou se fazer essa pergunta para a gente? Então nós vamos ficar meio confuso. Né? Às vezes a gente pode fazer muitas obras, mas a grande obra é no coração. A grande obra é interna. É aqui dentro. A batalha nossa, pessoal, é com a gente mesmo. Né? A gente fica inventando inimigos para tudo quanto é lado. Se houver algum inimigo, está lá com você mesmo, está interno. A batalha é interna. Ali que a gente tem que travar a nossa luta, com a gente, com as nossas dificuldades. E é difícil, nós resistimos muito às nossas mudanças. Né? Nós gostamos de ver a do outro. Meu pai é assim, a gente guarda a mágoa do sujeito e sai espalhando que a gente tem mágoa dele porque ele agiu assim. A gente tem que ter um tipo, o pai tem que ser assim, assim, assado, esse tem que agir assim comigo. Minha mãe tinha que agir assim comigo, mas ela não agiu dessa forma. Né? Meus filhos, meu marido, minha mulher, meu chefe, meus empregados, né? Todo mundo tem lá um comportamento, senão a gente sai magoado com todo mundo, decepcionados com todo mundo. Pô, mas quem a gente pensa que é para ser magoado e decepcionado com as ideias dos outros? Como se nós fôssemos a grande ideia do mundo. Nós somos um mundo de prova e expiação, onde espíritos que habitam aqui, sabe quem são os espíritos que habitam aqui? São os espíritos como nós, assim, que tem essas dificuldades todas, precisam de passar por essas provas para ver se aprende alguma coisa, para ver se entende alguma coisa, para ele entender. Nós podemos ajudar o próximo em querer que ele melhore, porque quem ama quer ver o outro melhor. Não quer julgar o outro, quer ver o outro melhor. Né? Eu quero que você esteja bem. Até perguntaram certa vez, qual é o segredo de duas pessoas viverem bem, marido e mulher? Bom, o segredo, não sei se tem segredo, mas o respeito faz muito parte disso. Né? Quando você casa com o outro, fala... Porque geralmente a gente vai casar com a pessoa e pensa o quê? Agora vou ser feliz. Todo mundo pensa em ser feliz. A gente entra lá no casamento e fala, não, agora vai dar tudo certo. Eu vou estar numa boa. Né? Vou ajeitar minha vida. É tudo eu. Eu vou conseguir, eu. Se ele está fazendo para eu, essa parte, eu, para si próprio, é um problema sério. Já começa, talvez, daí problema. Né? Porque ninguém na vida veio aqui para ficar subjugado ao outro, escravo do outro, fazer o que o outro quer. Não é isso. Quando a gente fala assim, vou casar com ela ou com ele, para fazê-lo feliz, fazê-la feliz. Eu não estou pensando em mim, eu quero fazer essa pessoa ficar bem. A hora que chegar... Está todo mundo nesse nível aí ou não? Né? Casar com outro e falar, olha, vou casar, mas porque eu amo, mas eu quero que você seja feliz. Eu quero fazer ela feliz. E aí ele falar também, eu vou casar com ela para fazê-la feliz. Não está pensando em si, pensando, olha, pode ter certeza. E isso aí é que os dois vão para frente. Um ajudando o outro a melhorar. Não é cobranças, né? Você devia me fazer isso, você devia fazer aquilo. Nós julgamos o outro, nós vemos as ideias do outro, respeitamos o outro. E aí nós vamos para onde? Olha para si próprio. Olha, o que você tem? O que você pode dar de melhor? É assim, olha, nós viemos para nos melhorar, crescer e aprender. A reencarnação é para isso. Essa transformação. Se nós chegarmos na espiritualidade lá e perguntar o que você trouxe, né? Nós vamos ficar engasgados. A próxima. Ah, mas eu fiz aquilo outro. Veja bem, né? Veja bem. Sempre fala assim, né? Tome cuidado com essas situações que a gente não cresce dentro de nós. O trabalho que nós viemos fazer aqui é interior, é nosso. É para a gente. Nós temos uma missão para a gente. A missão primeira que você tem é com você mesmo. É se melhorar. Né? Você tem que procurar o que é bom para você, tem que melhorar-se. É para você.
E quando você vai fazendo, eu falo, mas então isso não é uma coisa egoísta, eu não vou pensar no outro. Quando você faz alguma coisa para o outro, você já está fazendo alguma coisa para você. Você já está se melhorando. Quando você faz uma coisa de bom para alguém, já está se melhorando, como Jesus dizia. O homem bom, do tesouro bom do seu coração, saiu bom, sai coisas boas, saiu bem. O homem mau, do tesouro mau do seu coração, sai coisa mal, não saiu bom. Então a gente precisa ter um tesouro bom dentro dele. Quanto mais o tesouro for melhorar, o nosso coração estiver melhor, nós vamos fazendo coisas melhores por todos os lados. Né? Esse é o processo de melhora que nós temos em toda a nossa vida, pessoal. Fazer coisas... Quando nós vamos nos melhorando, nós vamos vendo coisas melhores também nas coisas. E passando coisas melhores. Por isso que a gente precisa ver a gente. A gente se cuidando, tem como cuidar. Não vai ser cego dirigindo cego. Né? A gente quer impor as coisas para as pessoas e não se perceber. Então a gente primeiramente percebe a si próprio. Qual o meu ato? O que eu estou fazendo? Né? Uma vez eu vi um colega que falou para o outro assim, você faz isso, 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 isso. Aí o outro falou para o outro assim, você não tem espelho em casa? Aí ele falou, tenho, reflete você. É meio estranha a resposta dele, mas o que ele quis dizer o quê? Deu uma impressão seguinte, se reflete o outro, quer dizer que ele só enxerga o outro. Ele nem a si próprio enxerga, ele mesmo deu a resposta. Só enxergo o outro. Eu não me enxergo. Se enxergar é o primeiro passo de tudo. Ver onde você... Senão você vai cair. Ver onde está pisando. Ver como é que a gente faz. Ver como é que a gente está agindo. Pensa, reflete. Tenta ver o que você pode mudar, o que não pode. Tudo tem que ser uma coisa que você, na sua consciência, tem que perceber aquela mudança. Né? Porque não tem como mudar também se você não sentir aquilo. Né? A maioria de nós estão muito parecidos com aquela semente que cai, que Jesus disse, né? Na beira do caminho, que a gente vê e acha muito bonito. É bonito falar de perdão? De fraternidade, de amor, né? De respeito ao próximo. Tudo isso é bonito, todo mundo concorda, não é verdade? Mas, e sentir isso lá dentro? E na hora mesmo? E a hora que o sujeito pisa no seu pé? Você age dessa forma? Né? Na hora da prova, como é que você faz? Como é que você age? Então a gente... É aquela semente que não brota. A gente acha mais ou menos tudo muito bonito, tudo mais, mas não toca ainda dentro da gente. Não toca. Às vezes nós fazemos algumas coisas, mas às vezes por interesse. Quando a gente faz por interesse, a gente tem que fazer as coisas... Quando a gente conseguir fazer as coisas para que o outro realmente seja melhor, esteja bem, a gente também está fazendo. Ele já está com esse processo de bom dentro de nós. Isso, pessoal, tudo que a gente fala, não é para a gente ganhar o céu. É para a gente ganhar um pouco de paz e a nossa felicidade. Isso é processo de tranquilidade, de paz para a gente. Isso é o processo de felicidade. Quanto mais nós vamos melhorando, crescendo, se aprimorando por dentro, é aí que nós vamos, é o processo de paz. Tranquilidade, paz, harmonia, é um estado interior. Né? Não é um estado de você ver todo mundo fazendo o que você quer, da forma do seu jeito. Não é isso. Nós não precisamos de um exército. Nós precisamos estar bem por dentro. Né? E uma vez estando bem por dentro, esse é o processo da felicidade e da paz, da harmonia, da melhor forma de ajudar, da melhor forma de crescer, da melhor forma de amparar. Né? Tudo bem? Até que horas que vai mesmo? 10 minutos? Então, porque às vezes eu dou umas passadas aqui, né? Então a gente precisa sempre perceber o quê? Como que a gente vê a vida. Nós somos responsáveis por quem? Nossos atos. Nós não somos responsáveis pelo ato do outro. Mas ele é meu filho, que a gente acha que vai dominar tudo, né? Tem pessoas que falam assim, meu filho não vai passar por tudo que eu passo. Por isso, eu ajo assim, assim, assim com ele, não sei o que lá mais. Mas como que você sabe disso? Você é Deus, a gente se coloca na posição de Deus às vezes, né? Como que você vai saber disso?
Ele tem as suas experiências, é um espírito que está ali para crescer também, como você está. Né? Então, não, mas é como se fosse nós somos amparar as pessoas e ditar os caminhos para elas. Não pode fazer isso. Você pode, um bom conselho, sim, orientar, olha, essa experiência minha foi assim, isso aí não, eu tenho conhecimento disso, tal. Agora, seguir ou não seguir, não, às vezes não vai dar para você ficar pegando na mão do outro. Dessa forma. Assim como Deus age conosco. Deus nos soltou aí no mundo, aí olha quantas coisas a gente passa. É fácil passar pelas nossas provas? Quem acha que as provas estão fácil aí? Você está achando que a prova está fácil. A gente passa o quê? As nossas provas são difíceis, mas a gente passa por elas. Vai aprendendo com elas. Né? A gente não é as provas, a gente não permanece sempre nas mesmas provas. A gente vai passando pelas coisas e aprendendo. Deus vai dando oportunidades, recursos. Reencarnação é oportunidade. Ter família é oportunidade. Né? Ter a sua profissão, o seu trabalho, tudo é oportunidade de crescimento espiritual. Tudo que existe aqui nesse mundo material serve para crescer espiritualmente. O mundo material vive para o mundo espiritual. Essa é a realidade. Não é o contrário. Né? Nós estamos aqui nesse mundo, temos esse corpo para ajudar a gente a crescer espiritualmente. Porque, na realidade, nós somos, sabe o que nós somos? Espírito. Hã? Espíritos. Nós somos espírito ou somos corpo? Quem acha que nós somos os dois? Eu acho que nós somos espírito e estamos corpo. Ela só fala tudo certinho, ela sabe tudo, hein? É isso mesmo. Você só está tirando nota 10 só. Mas é verdade, nós somos espíritos e estamos no corpo. Porque se nós somos os dois, nós íamos desencarnar um dia, a gente perdia a nossa metade, né? Nós precisamos do corpo para existir? Para ser imortal, não. Não, aqui tem espíritos? Pode ter certeza. E eles estão com corpo? Não, mas existem. Né? Nós não precisamos nem do corpo para existir, mas nós estamos aqui encarnados. Estar com o nosso corpo agora é uma oportunidade. É um período que a gente passa aqui só. Período de tempo. Né? Nós vamos estar aqui. Um período de tempo que nós vamos ser mãe, um período de tempo que nós vamos ser pai, filho, sei lá o que mais, patrão, chefe, empregado. Né? Tem pessoas, às vezes, que vivem num mundo que achando que aquilo lá ele é assim. Não é isso. É uma oportunidade de crescimento. Se você é empresário, isso não significa que você é melhor ou pior que o empregado. Não tem nada a ver. É oportunidade. Aproveita a oportunidade. Né? A oportunidade que Deus deu para você agir, ajudar as pessoas, estar ali, né? Aqueles que estão ali sobre o seu comando. É uma responsabilidade grande. Não é para você se gabar, achar que você é melhor que o outro, que não é. Senão você vai entrar naquele processo da vaidade e o negócio vai ficar complicado. Aproveita a oportunidade. Se é empregado, seja um bom empregado, faça o seu trabalho da melhor forma possível, para ajudar o todo também. Né? Ajudar a própria, tudo para sair para frente. Cada coisa, cada situação que nós pegamos, fazer o nosso melhor. Né? Mas nós não somos nada disso. Nós passamos por tudo isso. Quantas coisas nós já não passamos? Coisas boas que já foram lá atrás, às vezes a gente lembra com alegria, mas já foi também. Não volta. Coisas ruins também que a gente não quer nem lembrar mais, mas também passamos. Né? Já estamos para outras. Né? Essas provas que nós vamos, o que hoje nós passamos, vai passar? Vai passar. Vai vir outras? Pode ter certeza. Né? Nós somos espíritos que necessitam disso para crescer, que vai burilando a gente, melhorando a gente, transformando a gente. É isso que vai fazendo a nossa melhora, pessoal. Né? É o nosso dia a dia, a reflexão das coisas, perceber. E o perceber é si próprio. Reencarnação é para reformular, ser outro. Nós vivemos para mudar, nos mudar, ser outro. Ninguém reencarna para ser o mesmo da encarnação passada ou continuar do mesmo jeito. Nós viemos para mudar pensamentos, rever a vida. E se não fizer isso, a gente ficar bem acomodado, a vida tem uns mecanismos muito interessantes às vezes, né? Que colocam algumas coisas para acordar a gente.
para nos acordar. Né? Às vezes dá uns puxão de tapete na gente, o sujeito fala, não, mas estava indo tudo tão bem. Eu estava empregado, estava com saúde, estava uma maravilha, em casa estava tudo bem. De repente, fiquei desempregado, fiquei doente, não sei o que lá mais, a mulher foi embora, um monte de coisa, o filho não sei... O que houve? É como se a vida falasse, acorda, irmão. Não é isso. Vamos para frente. Vai procurar coisas melhores, vai mudar. Aí ele sai procurando. E procura aqui, procura lá, muda seus pensamentos, vai atrás de uma situação, quer saber o que está acontecendo, e procura ajuda espiritual, procura ajuda de todo mundo. Quando vê, Jesus diz que quem procura, acha. Ele vai encontrando, vai reformulando seus pensamentos, vai amadurecendo. Né? Então, às vezes, precisa destruir algumas coisas que aparentemente parecem que são boas, mas às vezes, né, elas estão te deixando, às vezes, um pouco parado em algumas coisas. Mudar a vida. Mudar, nós estamos aqui para mudar, rever, transformar. Bom? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, eu falei bem, eu falei bonito? Quem acha, levanta a mão. Ó, o senhor não levantou a mão direito ainda. Mas a gente precisa do quê? A gente precisa de cuidar um pouco, muito mais, procurar a nossa paz, pessoal. Procurar a nossa harmonia. Tem as nossas preces, a nossa relação com Deus. Nós somos espíritos, não somos esse mundo. Nossa relação com o Pai. Né? Procurar um lugar, às vezes, entrar nessa meditação da gente. Rever a forma como a gente faz as coisas. Entrar, às vezes, dentro de um quarto, né? Conversar com a gente mesmo. Conversar ali consigo. Quem sai berrando, desesperado, ansioso, as provas são difíceis realmente. Algumas provas que nós pegamos são difíceis, mas vai ser mais feliz quem souber lidar com elas. Né? O que esse pai e a mãe, como nós estamos falando lá, adianta ficar corrigindo, né? com aquela autoridade toda, porque ele não vai passar por isso. Não, eu vou dar isso porque ele não vai... Ensina, às vezes, traz o melhor para que ele esteja preparado para enfrentar as dificuldades, porque ele vai passar. Vai passar por prova. Quem está aqui passa por prova. Quem está aqui nesse mundo ou está por prova, ou está por expiação, ou está pelos dois. Não tem outros. A não ser que seja espírito missionário, como nosso irmão aqui. Mas a gente... Mas a gente, todos nós aqui estamos nesse processo que ele aprende de provas e expiação para o nosso aprimoramento, nossa melhora. Aproveitar esse momento agora. Nosso momento qual que é? Agora. Qual é o nosso momento? Agora. Transformação é agora. Procurar a nossa paz. Já agir um pouco melhor, já chega em casa um pouco melhor. Porque às vezes a gente fala, mas a gente vai pegando o hábito até de falar mal da vida alheia. A gente pega o hábito. Não, mas eu não estou falando mal da vida alheia, eu só estou fazendo uma crítica para poder, uma crítica instrutiva. Uma crítica instrutiva, a constatação da realidade, e uma crítica construtiva. Olha, eu sou muito franco e verdadeiro, hein? Aí fala um monte de coisa. Você é franco e verdadeiro. Porque a gente fala que é franco, eu sou verdadeiro e sou franco, por isso que eu falo mesmo, hein? Você é mal educado, não respeita o próximo, é um monte de coisa, não tem nada a ver com franco e verdadeiro, né? Porque cada um tem suas verdades, você não está respeitando a verdade do outro. Então nós temos a nossa, e perceber isso, a forma como que às vezes a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa vaidade de querer manter o que eu penso é o correto. Quando a gente faz assim, a gente começa a destruir muitas coisas dos nossos lados. Pode falar. Não, mas fala que a gente já... Faço tradução simultânea. Põe. Oi. Eu estava aqui pensando... Isso é bom, hein? Pensar. Verdades... Tem horas que a gente pensa até demais, né? Mas, enfim. O que é a sua verdade, o que é perdoar e também, ao mesmo tempo, não perder a chance de agir quando a oportunidade tem, né? Eu estava pensando num caso profissional prático que aconteceu essa semana passada. Eu trabalho numa empresa grande, mundo corporativo há muitos anos,
E eu comecei a trabalhar com uma certa área, cujo vice-presidente é uma pessoa que todo mundo falava que era mal educado e etc. Né? E eu tive 2, 3 reuniões com ele. A primeira ele falou umas coisas estranhas. Eu falei, bom, deve ter pisado no pinico quando saiu da cama. E a gente vai levar. Aí, na segunda, eu falei, não, peraí. Aí, a terceira, eu falei, acabou. Né? Mas mantive a calma, eu falei, ok, mas eu tenho que agir. E todo mundo fala que aquela pessoa é terrível. Então, eu usei os processos da área de recursos humanos e fui lá e denunciei como falta de respeito e etc. Certo. O pessoal de RH virou para mim e falou, poxa, você foi a primeira pessoa que teve coragem de fazer. Não é uma questão de coragem, é uma questão que, se você precisa melhorar, você internamente eu perdoo. Para mim está tudo certo. É difícil. O primeiro sentimento é a raiva. Você tem vontade de sair da reunião e descer a mão na orelha do dito cujo. Aí depois você pensa e fala, gente, ele deve ter algum problema de falta de educação, de insegurança, não sei, Freud deve explicar isso, né? E você comentou muito, quando você é patrão ou quando você é chefe, tem uma questão muito de vaidade. As pessoas, às vezes, não entendem que elas estão naquele papel, não é por causa da vaidade, é porque elas têm alguma aptidão, e elas precisam usar aquela aptidão a serviço das pessoas que se subordinam a ela, claro, e não escravizá-las, né? Então, essa semana eu fiz uma coisa que as pessoas olharam, algumas pessoas que sabem, falaram, você fez? Eu falei, por quê? Porque está de acordo com a minha verdade. Eu não aceito ser desrespeitada, ele pode ser o que ele for. Então, é uma questão de somos iguais, né? Tenha dúvida. E, em certas horas, você pensa, fiz certo, não fiz, será que... A gente fala, poxa, mas será que não vai sobrar? Você fala, essa não é a única empresa do mundo. Né? Assim, eu tenho que estar onde eu estou bem, né? Agora, então, assim, a gente vive esses dilemas. Vive. O que é certo, o que é melhor para a gente, nem sempre é o certo. E às vezes a gente tenta fazer o certo e não vai ser o melhor para a gente. Assim, como esta vida, mas talvez internamente, eu não tenho dúvida. Né? Um outro executivo que eu conheço há muito tempo, comentei com ele, ele falou, você está bem? Eu falei, eu fosse você, não teria feito. Eu falei, é o normal. Mas aí é a sua verdade. A minha verdade diz que eu devia ter feito e eu fiz e estou em paz. É verdade. Então é isso que eu estou levando, quer dizer, vai dar mais... Mas é o seguinte, é interessante. Tem que se mover, né? É muito interessante. E essa semana, justamente, nós estamos conversando justamente sobre o que você está falando. Né? Que é o que? A questão da gente não fugir muito da nossa verdade. Você acaba entrando no processo de depressão e tristeza. Se você começar a se anular muito na vida, o que você é, você vai entrando num processo complicado com você, porque você se desrespeita. Então, se desrespeitar não é isso. E ninguém tem direito de fazer isso. Eu sei que muitos se julgam, né? Usando esse poder, às vezes, econômico, né? Do que o outro está precisando, que é empregado, precisa. Ninguém vai trabalhar porque não precisa. A gente vai lá porque precisa. E usando desse tipo de artifício, acaba passando por cima das pessoas como se tivesse esse poder, coisa que não tem. Né? E isso é muito comum, mas mais comum do que se imagina. Muito comum. Talvez seja quase normal. E o normal também é o quê? É não tomar nenhum partido. Né? Mesmo que o sujeito, se você é chefe de um lugar, você falou isso, eu lembrei de uma coisa. O sujeito é chefe de um lugar. Chega lá o outro, o superior ao chefe, falou, não gosto desse sujeito. Mas ele falou, puxa, mas eu sou o chefe imediato dele, adoro ele. Ele faz um serviço maravilhoso, é um cara bacana. Mas às vezes, sei lá, motivos que não tem nada a ver, o cara traz argumentos que não tem nada a ver. O que você faz? Né? Aí fala, você vai o quê? Vai perder o seu bom salário de chefe e vai se comprometer com o outro, ou vai agir e falar, o outro não gostou de você, tchau, obrigado. Né? Então, quase todos nós vamos tomar uma posição que, mas deixa eu livrar a minha parte, deixa eu me livrar. Né? Mas a consciência, aquela coisa fica sempre te batelando na tua cabeça. Espíritos, pessoal, espíritos grandes, elevados, prestem bem atenção, são todos de muita coragem. Não são agressivos. Eles sabem agir com sabedoria, mas com coragem. Às vezes, pagam um preço, sim. Pagam um preço. Jesus pagou um preço. Né? Pagou o preço, foi para a cruz. Gandhi pagou um preço.
Muitos deles pagam o preço. Mas não deixaram. Foram espíritos valorosos. Deixaram a sua marca de decência, de dignidade. E é isso que nos eleva. Dificuldade nós vamos encontrar. Agora, quando a gente começa a juntar essas situações, que a gente faz coisas que nos agride internamente, né? A sua consciência, isso vai entrando num processo, às vezes, de tristeza, que a gente mesmo vai nem nos aguentando direito mais. Isso não é bom. A gente precisa ter uma consciência boa de ter feito o nosso melhor. Né? É difícil, não tenha dúvida. Vamos supor, você ganha 40 mil. Está com a vida boa. Você vai se dispor, não vai mandar um empregado que ganha um salário mínimo porque o seu chefe... Você vai se dispor com o dono da empresa? Você pensa mais nos seus 40 mil. Né? Pensa mais na tua vida. O outro você fala assim, olha, não deu, tal, você arruma outro, dá uma desculpa, aquelas desculpas sem pé, sem cabeça, né? Que não tem nada a ver, mas lá no fundo você vê, foi uma bela de uma injustiça. Né? Você, como intermediário disso, cometeu injustiça também? Você está no mesmo barco. Está no mesmo barco. Não ameniza, não, mas eu fiz isso para... Às vezes, sim. Dependendo da situação, né? Você... Para salvar, porque diz o seguinte, para salvar, melhor tirar um dedo do que perder a mão. Então, tudo depende de como você vai julgar a morte de sabedoria. Tem um filme chamado As Cruzadas, não sei se vocês assistiram, mas lá tem lá uma hora lá que o rei chega para o outro lá e fala assim, tem um que queria o poder de todo jeito, fazer um monte de coisa, e esse rei estava doente, ia morrer mesmo, ele já sabia que estava numa situação meio complicada, ele chamou um outro sujeito que era um sujeito bom, que era um sujeito bondoso, que ia fazer uma coisa boa, um serviço bom e tal. Ele chamou ele e falou, olha, eu vou passar o poder para você, porque a hora que eu morrer, ele vai pegar o poder. E se ele pegar, vai aniquilar tudo. Vai morrer milhões. Mas ele falou, aí aquele sujeito lá cheio de... Mas se eu pegar esse poder aí, é imoral, uma que eu vou passar na frente dele e tal, né? E eu vou ter que matar ele também. Aí o rei falou, é preferível que você mate ele, mas meia dúzia só. Mas 1 milhão vai salvar. E ele falou assim, eu não vou fazer isso. É contra os meus princípios. E não fez. O rei morreu e aquele terrível pegou o lugar mesmo. E foi uma guerra sanguinária de anos, com milhões mortos. E aí ele mesmo teve que ir atrás do cara também outra vez para matar o sujeito. Então o que a gente vê? Às vezes a gente precisa ter sabedoria para agir. Pensar, pessoal, refletir nos nossos atos. Né? A gente não precisa, isso não quer dizer que a gente tem, como nós estamos falando, não é a gente levar o mundo nas... Nós não somos deuses, nós não estamos aqui para consertar o mundo, é para consertar a si próprio. Né? Mas aquilo que mas a gente tem que fazer o nosso melhor sempre. Não agredir a nós mesmos também, né? Agredir a si próprio. Porque senão você não o que está valendo você aqui nesse mundo? Você veio para crescer. Se você pensa uma coisa, mas faz outra, né? Então, nós vamos encontrar, vira e mexe, essas situações que a gente vai para cá ou para lá, para cá ou para lá. E você fica na dúvida realmente. É complicado, ainda mais quando você vê aí uma possibilidade até de você levar ter um prejuízo naquela situação. Porque as pessoas, a primeira coisa, falam assim, resguarda. Eu não. Ele que leve a bronca, se vire, né? Se resguarda. Mas eu não sei, aí depende de cada um. Mas é forte, eu acho muito forte a pessoa que consegue fazer as coisas de uma forma justa, mais justa consigo próprio, com sua consciência. A lei de Deus está na sua consciência. Pode haver retaliação? Pode. Mas se essa retaliação for injusta, maravilha. Imagina uma retaliação justa. Né? Que nem a de Sócrates. Você já viu a de Sócrates, aquela passagem de Sócrates? Todo mundo sabe ela, acho, né? Preciso falar ou não? Quem quer que eu falo? Só ele, só dois. Mas é o seguinte, Sócrates foi condenado à morte, a mulher dele chegou para ele e falou assim, Sócrates, você foi condenado à morte. Ele falou, todos nós somos condenados pela própria natureza.
Ela falou, mas foi injusto, porque ele não fez nada de errado. Aí ele falou para ela uma coisa muito interessante. Você queria que fosse justo? Graças a Deus foi injusto. Imagina se eu fosse condenado por uma coisa que realmente eu tivesse feito errado. Ainda bem que eu fui condenado por uma coisa que eu não fiz. Olha só, né? Ele pensa na parte moral, mais elevada. Né? Que a maioria de nós ainda está capengando nisso ainda. Mas fica aí. A nossa reflexão sobre a nossa própria vida, os nossos atos. Que a gente esteja contente com aquilo que a gente fez. E o que a gente faz. Bom? A hora que quiser, fala. Ou mais 2 horas? Então, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, hoje não tem. Hoje é até as 2 horas. Não tem. À meia-noite, até meia-noite tem para falar. Eu acho que todo mundo entendeu tudo, ou não quer saber. Ninguém entendeu nada, né? Acabou, mas tudo bem. Obrigado. Valeu, gente. Nós que agradecemos, Marcos. Então, mais uma vez agora, seguindo esta harmonia, esta vibração da palestra do Marcos, vamos nos acomodar mais uma vez, cerrar os nossos olhos e vamos deixar que a espiritualidade maior aqui presente retire de nós os melhores sentimentos, retire toda esta qualidade de aprendizado, toda essa experiência e que utilize aonde mais tem necessidade. Vamos deixar que todo este nosso bom sentimento possa neste momento envolver a todos os que sofrem. Possa envolver todos os que sofrem, quer estejam em casas de repouso, em hospitais, em penitenciárias, aqueles que sofrem mesmo em seus próprios lares. Vamos deixar que esta boa energia envolva todos os corações endurecidos do nosso planeta Terra. Que neste momento eles comecem a sentir este calorzinho, esta fagulha de energia positiva. Vamos envolver os nossos governantes, envolver as pessoas que se predispõem a ajudar para que realmente consigam atingir o seu objetivo. Vamos envolver esta casa abençoada, os nossos próprios lares, para que lá cheguemos, possamos encontrá-los harmônicos. Vamos envolver as pessoas que partem deste mundo agora, aos que aqui sofrem por esta momentânea separação, e vamos envolver os que aqui retornam para essa experiência na carne, que possam ser bem-vindos, bem recebidos e que consigam executar os planos desenvolvidos lá do outro lado. E desta forma, então, vamos nos permitir ser envolvidos por esta energia positiva e sair daqui melhor do que aqui chegamos. Senhor Jesus, ampare-nos, ilumine-nos, abençoe-nos, fortaleça-nos, proteja-nos e dai-nos a permissão para encerrar mais este trabalho do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ficar em paz e em silêncio para aguardar o momento do nosso passe.